É claro que todo mundo que está me vendo aqui, que é da área, sabe fazer uma prescrição. Eu sei que você sabe. Só que eu vou mostrar aqui como que eu faço e otimizo a minha prescrição para a gente conseguir fazer que esse paciente consiga ter alta em menos de 24 horas. Olá, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o pós-operatório. É aquele momento, um dos momentos em que você vai finalizar a sua cirurgia, aquele momento cirúrgico. Por quê? Eu falei em 2 outros vídeos, eu sugiro que vocês assistam e o link vai estar aqui em cima. Ó. O primeiro dele, eu vou só construir um gráfico aqui para vocês entenderem. Esse daqui, eu acredito que seja a homeostase da paciente e aqui o tempo de evolução durante sua internação. A paciente ela chega numa homeostase nesse sentido. A gente tenta, o trauma cirúrgico acaba causando alguma alteração, mas a gente tenta fazer com que ela volte à mesma linha que ela iniciou aqui, ó. A mesma linha que ela iniciou a sua alteração da homeostase. E que esse processo todo dure no máximo 24 horas. Para isso, a gente divide em 3 tempos, que é o pré-operatório. Então, vocês vão lá nesse vídeo que está aqui em cima, que fala só as dicas do pré-operatório. O segundo vídeo fala sobre o intraoperatório, que é esse outro link aqui. E hoje nós vamos abordar aqui o pós-operatório. Tendo esses 3 pontos chaves bem definidos, você tem grande chance de manter a sua paciente internada 24 horas ou menos. E isso influencia não só nas pequenas cirurgias, mas nas cirurgias de média e cirurgias de alta complexidade. Bom, vamos lá. O que eu chamo de cirurgia de alta complexidade? Por exemplo, uma linfadenectomia pélvica, por exemplo, uma linfadenectomia paraórtica, um estadiamento de câncer de ovário. Ah, mas eu não faço câncer. Uma endometriose profunda, uma miomectomia grande. Então, cirurgias que realmente requerem uma expertise grande de um treinamento que a gente faz, que é treinar o cirurgião ou a cirurgiã para eles serem de alto rendimento e alta performance, que a gente chama de cirurgiões de elite. Bom, então relacionado ao pós, você preparou a paciente no pré, você fez um intraoperatório bem adequado daquele jeito que você gostaria. No pós-operatório, uma das coisas que vai fazer maior diferença é a sua prescrição. É claro que todo mundo que está me vendo aqui, que é da área, sabe fazer uma prescrição. Eu sei que você sabe. Só que eu vou mostrar aqui como que eu faço e otimizo a minha prescrição para a gente conseguir fazer que esse paciente consiga ter alta em menos de 24 horas. Primeiro, a gente preocupa com 2 Ds, a dieta e a deambulação. A dieta, ela é liberada 3 horas após o procedimento. Ah, Marcelo, mas se ela tiver, por exemplo, uma anastomose, uma ressecção intestinal, mantenham as mesmas 3 horas. Por quê? Porque a gente está falando de um procedimento minimamente invasivo. Então, uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia robótica. E o que vai fazer a diferença nesse tempo aqui, por incrível que pareça, nesse tempo aqui, é a deambulação precoce. A deambulação precoce. Então, gente, a gente precisa fazer com que o paciente saia da cama. O simples movimento dele sair da cama e sentar na poltrona faz com que haja uma homeostase no corpo e um movimento das alças intestinais. E isso faz com que em 3 horas o paciente já consiga estar se alimentando. Ah, mas eu gosto de começar com água, chá e gelatina. Não tem problema. Durante o dia você vai conseguir evoluir para líquido e para leve. E na alta, no outro dia, você vai estar dando branda ou dieta geral. Então essa basicamente é a evolução para essas cirurgias que a gente faz, pélvicas profundas e até do andar superior do abdômen, exceto aquelas que têm grandes ressecções do trato gastrointestinal, certo? O segundo é a hidratação. Como que funciona a hidratação? A gente tem um costume
um costume de fazer uma hiperidratação. Ah, mas eu não faço. Tudo bem, mas a maioria das vezes a gente tem costume de fazer uma hiperidratação. O que é uma hiperidratação? É quando você hidrata por via endovenosa, sendo que o paciente já está fazendo hidratação por via oral. Então, esse aqui, gente, talvez seja a dica mais importante dessa minha prescrição. O que eu faço? No momento que a paciente tomou um copo de água, no momento que ela tomou um copo de água, a gente suspende a hidratação endovenosa. Suspende mesmo, ela não vai mais fazer o uso. Você só saliniza a punção, para quê? Para você fazer o restante da prescrição e não ficar puncionando a paciente toda hora. Mas como que eu faço a minha hidratação? Geralmente eu faço assim, ó. Eu vou colocar aqui para vocês como que eu gosto de fazer e vocês podem seguir sim ou não. A gente precisa sempre fazer uma prescrição isotônica. Por que isotônica? Porque a gente já sabe que a maioria do volume que a gente der para paciente não vai ficar no espaço intravascular. Se a gente faz uma anastomose, se a gente faz uma ressecção um pouco maior, a gente vai gerar edema em toda a paciente, inclusive lá na sua ressecção e na sua anastomose. Então eu mantenho essa hidratação, que eu acho que é mais próximo da fisiológica possível, porque a paciente ainda está em jejum. Eu mantenho isso de 6 em 6 horas. E fora isso, a gente coloca ou um ringer lactato ou um soro fisiológico para expansão. Gente, expansão é igual, olha só, isso aqui, ó, expansão é igual a reavaliação. Então, em tempo curto, ou seja, você não coloca um soro de 500 para correr em 4, 5 horas. Isso não é expansão, isso é uma hidratação. A expansão é meia hora, 1 hora que você faz um volume e avalia a resposta. Por quê? Se você está precisando fazer essa expansão, baixa a diurese, e daí a diurese a gente considera aquele meio ml quilo hora. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, meio ml por quilo por hora, em 24 horas sempre. Então, se você está com a paciente sondada e não deu esse meio ml quilo hora, assim, 3, 4 horas de cirurgia, você pode fazer a expansão depois da cirurgia, claro, né? Você pode fazer a expansão, mas daí você precisa reavaliar se a sua expansão foi boa sim ou não, para você fazer mais. Ou já foi adequado você não expandir mais a paciente, não hiperidratar ela. Por que você precisa fazer isso aqui? Porque a hidratação você já está fazendo de forma contínua, certo? Então, isso é o ponto-chave da prescrição de soro fisiológico, por exemplo, de algum soro na paciente. Fora isso, então, esses 6 a 6 horas é assim. Você colocou 6 horas após a cirurgia. 3 horas, paciente bebeu um copo de água, você suspende a hidratação, que seria essa aqui de cima, né? Ia puxar para trás, mas não precisa. Aí, isso aqui faz com que você suspenda a hidratação. Por isso que uma das coisas que vai fazer maior diferença na sua evolução da paciente, para você conseguir dar alta ou não, é você fazer visitas, tá certo? 2 vezes no mínimo na paciente. Por quê? Você operou, você dá um tempo dela recuperar do efeito anestésico, você visita a paciente, ela tomou a água, você suspende o soro. A visita ao paciente, ela não tomou água ainda, você estimula ela a tomar. Ela não deambulou, você estimula ela a deambular. Fora isso, você vai checar o outro item, que é a analgesia. A paciente que tem dor, ela não sai da cama. Então, a paciente que tem dor não deambula. Então, por causa disso, é importante. A gente não pode deixar a paciente com dor para ela não deambular, porque ela fica restrita no leito. E se você não for lá, não tirar ela da cama, o paciente não vai de alta precoce. Então, isso é extremamente importante. Aqui, a gente costuma prescrever e eu oriento que a gente faça no mínimo 2 analgésicos. Por quê? Porque eu estou otimizando a alta dela. Então, eu preciso que aqui eu faço 2 analgésicos e se a paciente é jovem, você pode fazer um anti-inflamatório não hormonal, certo? Isso é claro, gente. Eu estou falando aqui numa forma
numa forma muito ampla, mas a gente particulariza isso para cada paciente nosso, né? Aqui depois a gente vai fazer os antieméticos. A gente faz 2 vias também de bloqueio. Por quê? Porque eu não quero que essa paciente vomita. O vômito atrasa a minha alta precoce. Então, ó, essa cadeia e essa cadeia tem que existir de forma desse caminho. Você controlou a dor, a paciente deambula. Você otimizou os antieméticos, a paciente não vomita. Ela não vomita, ela tem condições de ter alta precoce. E muitas das vezes, os colegas costumam falar assim aqui, mas a paciente não quer ir embora. Gente, a paciente não quer ir embora porque lá no primeiro vídeo, no pré-operatório, você não orientou que ela iria embora em menos de 24 horas. Porque se você falar para sua paciente que ela vai embora em menos de 24 horas, que esse é o objetivo, ela vai lembrar você logo que ela fizer a cirurgia. Doutor, já estou tão bem que eu tenho condições de ir embora para casa. Você pode ter certeza. E esse é um dos pontos chaves do protocolo de otimização cirúrgica, do ERAS, que é você falar na pré-admissão da paciente, ou seja, quando você vai orientar ela a respeito do procedimento cirúrgico. Fora isso, a gente tem que levar em consideração o antibiótico, a antibiótico terapia, que eu já falei lá. No segundo vídeo, no vídeo do intraoperatório, que a gente costuma fazer isso de forma profilática. Então, na sua prescrição, na maioria das vezes, não vai ter antibiótico profilaxia, a não ser que seja um antibiótico para tratar alguma coisa, mas não como profilático dessa cirurgia em si. Outra coisa é a profilaxia de eventos tromboembólicos. Existe uma escala que chama de Caprini, e eu sugiro que vocês vão e vejam essa escala, porque ela te dá se o risco é baixo, intermediário ou alto para eventos tromboembólicos. Caso o risco seja intermediário e alto, eu sugiro que a gente faça uma vez por dia, por via injetável, aqui pode ser subcutâneo, e quando ela tiver de alta, você pode fazer essa modificação para via oral. E ela tem que tomar no mínimo 28 dias. Às vezes, isso vai depender então de como é a cirurgia, se foi oncológico ou não, o tempo da sua cirurgia. Então vocês estão vendo que no intraoperatório o tempo faz diferença. Por isso que a gente precisa otimizar e sistematizar nosso procedimento, porque isso vai fazer diferença. Menor que 45 minutos, maior que 45 minutos. Isso, ela ganha 1 ponto a mais nessa escala de risco para eventos tromboembólicos. Então, aí ela é uma paciente oncológica, tem uma outra comorbidade, é uma cirurgia demorada, é uma paciente com mais idade, a gente vai aumentando o risco dela de eventos tromboembólicos. E tudo isso baseado em uma escala. Não é o que você pensa, não é o que eu penso. É uma escala objetiva. Você vai lá e tica, e daí os números proporcionais a isso é que vão te orientar no uso sim ou não. E por último aqui, nessa prescrição nossa, as orientações. Nas orientações, uma das primeiras que tem é o não uso de sondas e drenos. Então a gente tenta tirar o mais rápido possível. E assim, a paciente começou a andar, ela pode tirar a sonda vesical. Você fez uma cirurgia em que não houve lesão ou chance de ter lesão de plexos nervosos, então você não precisa manter a paciente com sonda 24 horas. Ela não fez bloqueio, por exemplo, RAC ou PERI, isso dá para conversar com o anestesista e otimizar para que seja tirada na sala da cirurgia. Hoje em dia a gente tira a sonda vesical em procedimentos em que a gente faz parametrectomias extensas na sala da cirurgia. Por quê? Porque a gente consegue, na metodologia, num dos passos da cirurgia, dissecar a inervação pélvica, principalmente os plexos hipogástricos e esplâncnicos. Então a gente faz uma ressecção superior a eles, os preservando, e com isso, como consequência, a gente consegue tirar a sonda da paciente de forma mais rápida. Então, esse é um modelo. Outra coisa aqui é não só a sonda vesical, mas drenos também, se a gente utilizar, tá bom? E as sondas orogástricas, nasogástricas, tudo isso relacionado a esse procedimento. E lembra sempre, você é que vai fazer diferença no pós-operatório da sua paciente se ela sair da cama. Se é uma paciente, ela pode fazer a dieta adequada, não utilizar antibiótico,
fazer aqui a profilaxia prevendo tromboembólicos, mas ela ficar deitada, ela provavelmente não vai evoluir no processo que você consiga dar alta mais rápido possível. E a gente sempre melhora nos nossos tempos cirúrgicos, assim também como a gente melhora os nossos indicadores. E o indicador de internação hospitalar influencia em diversos momentos, não só da cirurgia, mas também em honorários, quanto ao honorário da paciente que fica internada, mais visita que você tem que passar no pós-operatório. Então, por causa disso, esse é um dos pontos chaves que a gente busca quando a gente quer a jornada da alta precoce. Essa alta em até 24 horas. Lembrando, então, que esse é um modelo de prescrição, mas é claro, a gente sempre adequa e personaliza para cada paciente, porque cada paciente é diferente uma da outra. Espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos e aguardo vocês para os próximos vídeos. Se você ainda não ativou o sininho aqui embaixo, ative, que assim que a gente colocar um vídeo novo, você recebe uma notificação. E se inscreva nesse canal aqui, tá bom? Grande abraço.